Boa tarde. Muito bom. Agora sim, boa tarde, Samira, boa tarde, pessoal de casa, da internet, do rádio. Estamos aqui de novo hoje falando com vocês sobre a questão da taxa Selic. Esse assunto sempre aparece na internet, sempre aparece nas programações de televisão, nos jornais. E muitas pessoas perguntam, professor, o que é essa Selic afinal? Selic é uma taxa que o governo controla que diz respeito ao quanto ele remunera dos títulos de operações que ele faz de busca de dinheiro no mercado. Então, em português mais fácil é assim, o governo precisa de dinheiro, tem que pagar um juros para o mercado. Esse juros que ele paga é a taxa Selic. E alguém vai dizer, professor, mas então está barato, que é 11% ao ano. Sim, é verdade, mas essa é a taxa básica do mercado para o governo com as demais pessoas. Mas depois que o governo negociou, essa taxa vai servindo de parâmetro para todas as demais taxas ao longo do tempo. Então, quer dizer, se a Selic vai aumentando, como você está vendo aqui no nosso exemplo, no nosso gráfico, né? Esse daqui eu peguei do Banco Central, vejam, do ano passado até esse ano, a Selic só aumenta, né? A sua cara de estranho também, alguém assusta isso daqui, ó. Só aumenta de 7,25, ela aumenta de 0,25, de meio em meio, e de grão em grão o governo enche o papo. Alguém vai dizer, professor, mas isso é uma taxa que o governo está pagando, não é? É verdade. Mas veja, se esse é um juros que o governo paga, de quem é que ele tira o dinheiro para poder pagar os juros? Percebeu? Vem da onde? Da contribuição, vem dos impostos, tudo mais. Agora, o que tem isso a ver com a gente de verdade? Tem a ver que, como a Selic ela é a taxa básica do mercado, as demais taxas sofrem variação a partir dela. Se a taxa do governo básica só aumenta, o que nós podemos imaginar que vai ocorrer também com as taxas de juros referente a financiamento de carros, de imóveis, de bens de consumo, o ser eletrodoméstico, né? A televisão sua que está financiando agora. Quem já financiou, tudo bem, mas quem vai financiar agora? O que nós estamos vendo é que a Selic mais alta vai provocar também um aumento dessas taxas para você. Então o seu cheque especial vai ficar mais caro, o seu cartão de crédito vai ficar mais caro. Por quê? Porque o governo aumentou um pouquinho. Mas só um pouquinho faz diferença? Amigo, faz diferença. Por quê? Porque a Selic é remuneração. Alguém vai dizer, professor, mas se o governo está fazendo isso, ele não vai quebrar. Vai quebrar? Eu falei, não, não quebra. O governo não quebra. É mais fácil o governo quebrar você, a sua empresa, do que ele se quebrar. Na verdade, ele vai tirar de você o que pode para poder pagar suas dívidas. Né? Não chora não. Não chora não por quê? Porque, olha só, quando a gente pensa em Selic, em financiamentos, a gente fez uma continha básica para poder mostrar para vocês como que isso tem impacto. Alguém vai dizer, mas é tão pouco, né? Baixou tão pouco a taxa, né? Aumentou tão pouco a taxa. Essa diferença mínima produz algum reflexo. Quer ver? No nosso exemplo, nós temos aqui agora, olha só, uma simulação. Ano passado, a Selic estava em 7,25. Eu tinha, então, uma taxa ao mês para carro, que não é equivalente, tá? Mas eu tinha uma taxa de mercado naquela época de 1,52 ao mês. Então, se você financiasse um carro de R$25 mil em 60 parcelas, você tem uma parcela mensal de R$338. Quer dizer, no final do período, os seus R$25 mil iam se tornar R$38.286, ok? Então você pegou 25 mil e pagou 38 em 60 parcelas. Aí de lá para cá, a taxa subiu, né? A taxa subiu de 7,25 para 11%. Essa alteração produz agora também alguma diferença. Que diferença? Vamos ver. Olha só. Quando você olha essa simulação que nós temos agora, falamos sobre o quê? Sobre o mesmo carro financiado no mesmo período, certo? E aqui eu usei a Selic que eu tinha anterior, que era 10,75. E o valor, o financiamento estava em 1,75% ao mês. Pouquíssima diferença, na verdade. Era 1,52, 1,75, quase nada. Mas veja qual é o reflexo. A parcela sobe para 3,76 e no final o total pago vai para 40.579. Quer dizer, estamos falando aqui de uma diferença de R$ 2.300 praticamente só em função da diferença da taxa básica. Me diga, o carro é o mesmo, o seu salário é o mesmo, mas porque o governo é ineficiente e precisa controlar a inflação, por isso que aumentar a Selic, ele faz com que os juros fiquem mais caros e você paga a conta. Então, por isso que é importante, antes de financiar, prestar atenção no que está fazendo. Alguém vai dizer, professor, eu preciso comprar um carro. A pergunta é, para que comprar o carro? O carro é para você trabalhar? Então financia mesmo, e vai trabalhar, ganha dinheiro.
Mas se for comprar um carro da voltinha só, não é um bom negócio, vai perder dinheiro. Alguém chega assim e pergunta, professor, eu quero financiar uma casa, é um bom negócio? Se for para você morar, com certeza, porque você sai do aluguel, não é verdade? Mas se for só mais uma dívida, péssimo negócio, porque o valor que você vai receber de juros de aluguel por mês não vai pagar o seu financiamento, então você tira do seu bolso. Então, essa análise é importante fazer. Eu quero que vocês imaginem, então, agora, se eu peguei uma taxa para um carro, como que fica a questão de taxa de cartão de crédito ou de cheque especial? No carro, é 1,75 ao mês. No cheque especial, falamos em 7% ao mês. Veja, 7% ao mês de juros no cheque especial. No cartão de crédito tem algumas bandeiras que cobram 15% ao mês de juros. Então, é desproporcional, não é? Quando você entra em dívida, quando você faz um compromisso, você precisa pagar e esse compromisso tem um juros em cima disso. Semana passada nós falamos sobre isso para vocês e essa semana nós temos agora quais são os reflexos que abrangem, que tocam, que alcançam você dentro de casa, não é? No seu consumo, no seu veículo, na sua alimentação, tudo que você gasta com crédito vai ter reflexo a Selic. Então agora nós temos que começar a pensar se continuar gastando como você gasta, como eu gasto, como as pessoas do Brasil gastam hoje, é inteligente. Vamos guardar dinheiro, minha gente, né? Vamos guardar dinheiro. O nosso último slide fala sobre isso, né? Guarde dinheiro. Porque se você guardar dinheiro, você aplica e tem juros. E veja, guardando o seu dinheiro, você também vai aproveitar agora uma taxa de juros mais alta. Então, ao invés de estar perdendo, pagando mais juros, você vai estar ganhando, recebendo mais juros. É uma inversão, uma mudança de posição de consumidor para investidor. É assim que funciona e com o longo do tempo, passar dos anos, você vai perceber que o seu patrimônio aumenta e você fica melhor, ok? Mande e-mails para mim, assim, nesse e-mail falecom@professordaniel.net, né? Com perguntas, sugestões, participação, questionamento. Estamos aqui para te ajudar no que for necessário, ok? Até a próxima semana e grande abraço.